verdade, se a gente for falar sobre a urbanização de alguns bairros da cidade de São Paulo, a gente vai se deparar que ele está, consequentemente, intrínseco à formação da cidade enquanto um polo de futebol. E no domingo, a gente fala do jogo de futebol, mas não foi só o jogo de futebol. Foi uma semana de eventos esportivos, aproveitando o complexo esportivo, porque o que estava sendo inaugurado era o complexo esportivo do Pacaembu. Junto com esse torneio de futebol, muitas outras modalidades esportivas, como esgrima, boxe, natação, bola ao cesto, tênis, né, que marcaram não só a inauguração, como diversos momentos do complexo esportivo do Pacaembu. Sequência, o ano de 40, é impressionante a quantidade de atividades esportivas que são planejadas para o Pacaembu. São convidadas delegações Argentina, Uruguai, Peru e acho que Chile. São desenvolvidas torneios de esgrima, boxe, basquete, vôlei. Tem até algumas atividades curiosas, como handebol de campo. Acho que foi a única vez que tivemos handebol de campo no Pacaembu, em 1940. Atletismo, é claro. Então, a partir desse momento, Pacaembu se torna um centro esportivo, né? Acho que hoje em dia, talvez as pessoas, quando forem pensar em esportes para além do futebol, vão pensar no Ibirapuera, por exemplo. Mas o Pacaembu concentra se torna um marco. Bom, e aí, inúmeras equipes, jogadores, atletas, né, circularam ali pelo estádio, jogaram no campo do Pacaembu, né? O que é, para mim, é muito forte, né, nessa memória. É lembrar que esta memória, ela é parte constitutiva da história do esporte e do futebol brasileiros. E há uma materialidade dessa história num estádio que tem uma vocação, né, para ser esse palco das práticas futebolísticas no Brasil e num complexo esportivo que também, né, traz, né, guarda aí uma série de competições como os Jogos Pan-Americanos de 1963, que transcorreram aqui em São Paulo. Então, se a gente vai lembrar, né, de Maria Lenk, Ademar Ferreira da Silva, Maria Esther Bueno, Éder Joffre, a gente tem que lembrar onde eles jogaram, onde eles disputaram as suas competições de boxe, de tênis, de natação, foi lá no Pacaembu, né? Então tem uma memória viva do esporte nacional, né, e um significado dele do ponto de vista das práticas de lazer e esportivos. Por ser, como eu falei antes, é o maior estádio do Brasil, até a construção do Maracanã. Então, quando o Brasil se torna a sede da Copa do Mundo de 1950, Maracanã, digamos, seria a grande estrela. Em segundo lugar, com certeza, o estádio de Pacaembu. Tanto é que a fase final da Copa de 50, que na verdade foi um quadrangular final, o Brasil fez os 3 jogos no Maracanã. Enquanto o Brasil jogava no Maracanã, o outro jogo da rodada foi sempre no Pacaembu. Na sequência, tivemos outro marco importante, são os Jogos Pan-Americanos de 1963, em que o estádio foi sede principalmente das provas de atletismo. Curiosamente, não teve futebol. O futebol foi disputado no estádio do Nacional e no Parque São Jorge. Pacaembu sediou também algumas provas de natação. Outra curiosidade que a gente acabou descobrindo é que teve uma prova de atletismo no gramado do Pacaembu. E eu entendo isso como uma coisa normal. Exatamente essa ideia de que Pacaembu não é só futebol, não é só a casa desse ou daquele time, não. Pacaembu é um espaço da população da cidade de São Paulo. Quando o estádio foi aberto, havia uma perspectiva de que ele iria ser um centro esportivo. Depois o tempo foi passando e realmente a estrutura dele é mais apropriada mesmo para o futebol. Foram feitos outros implementos na cidade, né, mais adequados para os outros esportes. O ginásio Ibirapuera,
a partir dos anos 60, acaba matando o ginásio do Pacaembu. O lutador Éder Joffre, ele fez algumas lutas, as primeiras lutas dele foram no Pacaembu, mas logo ele foi para o Ibirapuera, que tinha um espaço muito maior, muito mais adequado para a grandeza do que ele representou. Uma coisa que eu acho muito curiosa é que a gente não conseguiu descobrir os valores exatos de quanto custou a construção do Pacaembu. Por outro lado, bom, aí já é um meu caso. Eu também não me lembro de ter visto em nenhum lugar algum tipo de contestação do tipo a construção prejudicou o orçamento da prefeitura. A gente não encontra isso. Então, eu fico com a impressão que talvez o consenso da época que é isso. Era vantajoso para a prefeitura construir o estádio, era vantajoso ser dono do estádio. E é claro, né, quando você tem um aumento do poderio financeiro, com certeza isso reflete também você consegue impor um certo, digamos, respeito em relação ao Rio de Janeiro, ao ponto de você ver um movimento dos clubes paulistas começarem a trazer craques cariocas, em que talvez o símbolo mais forte disso é o Leônidas da Silva. Eu acho que o Pacaembu foi importante. Eu sempre associo com São Januário, porque foram praças esportivas que tiveram um desenho de estádio, de acomodação, de visualização do gramado diferente das praças esportivas que nós tínhamos. Eu acho que o Pacaembu serviu para dar uma arrancada no conceito de que grandes cidades precisavam de grandes estádios. Primeiro, pela importância econômica, social da cidade. Segundo, pela importância dos clubes grandes dessas cidades. Estou falando de Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio. O impacto, além do impacto arquitetônico, né, é um estádio muito bonito, né? Então, qualquer pessoa que estava acostumado com os estádios anteriores, que eram bem modestos, então você tem o primeiro impacto visual, o primeiro impacto estético, com certeza. Mas o principal impacto mesmo é o financeiro. Antes do Pacaembu, o maior estádio da cidade, ou era o Parque Antártica, na época talvez tivesse alguma coisa em torno de 30 mil lugares. O Parque São Jorge, nessa época, talvez tivesse mais ou menos o mesmo tamanho. Pacaembu chega já com, no mínimo, 60 mil lugares garantidos. Quer dizer, você simplesmente dobrou o tamanho E naquela época, sempre é bom ressaltar, a principal fonte de renda do futebol profissional é a bilheteria. Foi um divisor de águas. O Morumbi começou a ser construído em 1953. Quer dizer, se não fosse o Pacaembu, nós íamos ter um hiato aí entre 1940 e 1953, jogando em praças esportivas acanhadas. Talvez o futebol paulista não tivesse a representatividade que teve num período de ouro. Por exemplo, a década de 40 foi importante para um clube aqui de São Paulo, muito importante. Foi importante demais para o São Paulo Futebol Clube. Por quê? O São Paulo foi o maior ganhador de títulos paulistas da década de 40. Foi o que fez o São Paulo se afirmar. Quando eu digo divisor de águas, é porque a cara do espetáculo começou a ficar profissional com a chegada do Pacaembu. Eu acredito que se não fosse o Pacaembu, a gente ia se desenvolver, íamos nos desenvolver, sim, mas talvez não na mesma velocidade do futebol carioca. São Januário também foi um divisor de águas. Então, marcando aí uma vocação do complexo esportivo do Pacaembu, apesar de ter no futebol o seu carro-chefe, uma vocação do complexo para diversos esportes, né? E equipamentos, instalações por onde, Felipe, passaram alguns dos mais importantes atletas brasileiros, né? Então a gente tem um desfile, tem uma história lindíssima da história do esporte brasileiro no complexo do Pacaembu e, evidentemente, a história particular do futebol. Lembrar alguns nomes de jogadores de futebol que brilharam no Pacaembu. O Leônidas da Silva, que veio do Flamengo em 1942, estreia pelo São Paulo Futebol Clube, no empate contra o Corinthians,
e que se estima havia cerca de 70 mil torcedores acompanhando essa partida, que era a estreia na época, considerado o melhor jogador de futebol do Brasil, né, que se transferia do Rio de Janeiro para a cidade de São Paulo, para o São Paulo Futebol Clube. É também em 1942, no contexto da Segunda Guerra Mundial, que vai ocorrer a primeira partida do Palmeiras com o nome Palmeiras e com um novo uniforme. O Palmeiras alterou a sua denominação por conta da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra a Itália. Então foi suprimida a cor vermelha do uniforme do Palmeiras. O Palmeiras era tricolor, o Palmeiras era branco, vermelho e verde, e uma nova designação. E o Palmeiras disputa, está disputando o Campeonato Paulista, joga contra o São Paulo, vence por 3-1 e se sagra campeão paulista na primeira partida em que joga como Palmeiras, né, no estádio do Pacaembu. Eu não falei, né, comentei ano passado, que foi o primeiro jogo do Palmeiras com esse nome, que o Palmeiras era chamado de Palestra, teve que mudar o nome por causa da guerra. E, puxa, era um nome. Você já pensou seu time ter que mudar de nome? Você já pensou o primeiro jogo com um novo nome? Se não tivesse ganhado, talvez eles tivessem uma rejeição a esse nome, que não sei como é que seria, mas ganharam. Então, isso é uma história bonita também. É também ali, no Pacaembu, que a gente tem a presença do Pelé. Né? Não é qualquer presença. Né? O Pelé estreia no Pacaembu com 16 anos. Em 1957, jogando pelo Santos contra o São Paulo Futebol Clube. Fernandinho para o quadro de Vila Belmiro. Boa bola, Brancha. João Carlos, Fernandinho, Pelé, guardou! Pelé! O artilheiro deu uma grande controvérsia, rapaz. Essa história é bem interessante. Todo mundo acha que foi o Pelé. Era natural de se pensar que tivesse sido o Pelé. Acontece que existe uma placa na entrada do estádio que dá o número de gols que o Pelé marcou até o dia 19 de novembro de 1969, quando ele fez o 1000º. Essa placa é uma placa que comemora o 1000º gol do Pelé, que foi no Maracanã. Mas, aquela rivalidade Rio-São Paulo, o Pelé é paulista, o Pelé joga no Santos, vamos botar aqui. Botaram uma placa dizendo, neste estádio o Pelé marcou 115 gols, se não me engano, e ficou esse número e a internet depois começou a repetir. Só que, lendo a placa, fica claro que esse número é até 19 de novembro de 69, dia em que ele fez o 1000º. Então eu fui atrás, peraí, isso aí não tá certo. Primeiro que o Pelé não parou nesse número. E depois, será que foi o Pelé? Afinal de contas, o Pelé não jogou tanto assim no Pacaembu. Porque o Santos mandava seus jogos, a maioria deles, na Vila Belmiro. E aí eu soltei isso para alguns amigos que manjam muito mais do que eu, que são pesquisadores muito mais do que eu. O seu próprio professor Celso Zelt também deu palpite. E acho até que foi ele, ou o Alexandre Andolfo, ou o Gustavo Carvalho. Enfim, houve lá uma comissão de gente. O Celso, ele logo levantou. Peraí, eu sei de um jogador que só pelo Corinthians fez mais gols que o Pelé no Pacaembu, que foi o Cláudio. Logo a gente desconfiou do Cláudio, porque além de ter jogado pelo Corinthians, ele também jogou no Pacaembu pelo Palmeiras, pelo São Paulo e pelo Santos. Outra coisa, ele também fez o primeiro gol pelo Palmeiras, quando o Palmeiras mudou de nome. Mas isso é uma outra história, depois a gente pode até falar. Mas olha, Cláudio é um artilheiro à frente do Baltazar e do Servilho e até do Pelé. Ele jogou 374, 374 partidas e fez 202 gols. O Pelé parou profissionalmente no Campeonato Paulista de 74. Aliás, acho que foi o campeonato que eu assisti todos os jogos do Corinthians, foi em 74. O Pelé parou na Vila Belmiro contra a Ponte Preta, Santos 2, Ponte Preta 0, e faria o último jogo dele aqui na cidade de São Paulo, no Pacaembu, contra o Corinthians. Não precisa nem dizer que o clima, a expectativa que se criou para aquele jogo foi muito grande, porque afinal de contas ele ia se despedir contra o time que ele mais judiou
ao longo da carreira dele. Chegou o dia, né? Chegou o momento. Eu procurei há 2 anos já me preparando para esse momento e espero suportar. Mas acho que o que mais me marcou foi também por causa do Pelé, mas foi Santos e Corinthians. Por que foi esse? Bom, foi a despedida do Pelé em 74. Eu tinha marcado com um amigo esse jogo. Eu tinha 13 anos, 14 anos, era um domingo. Na última hora ele disse que não ia poder ir. E aí, então não vou. Eu saía, como eu falei, saía do colégio, saía à noite até, mas sempre com alguém. Mas, puxa vida, se sabia que o Pelé estava parando. E até tinha uma dúvida se ele ia jogar, porque ele tinha sofrido uma contusão e não estava muito bem. Bom, mas eu resolvi ir. E eu fui sozinho. Os dentes de leite do Esporte Clube Corinthians Paulista, campeões de 1974, ao derrotarem a Portuguesa em memorável partida ontem por 1-0, já se encontram aguardando o Pelé para prestar a homenagem do futebol menor, do futebol do craque na bola, craque na escola, àquele que é o símbolo, a imagem do verdadeiro atleta, Pelé. Neste momento, o time do Santos em campo, Pelé no gramado, e nós então passamos ao gramado, onde José Isaías vai captar tudo aquilo que está acontecendo. Som e imagem do campo. E eu estava lá no jogo para começar tal, e aí entram os times, e entra o Santos, e entra o Pelé. E um repórter teve a ideia de levar o Pelé até a torcida, porque estava todo mundo em cima do Pelé, porque presumivelmente era um dos últimos jogos dele. Obviamente que na torcida do Santos todo mundo aplaudiu, mas o repórter insistiu para que ele fosse próximo à torcida do Corinthians. E fomos ao Pacaembu. Como sempre, eu e meu velho fomos ao Pacaembu. E naquele tempo, jogo comum você já tinha que chegar entre 12:00 e 1h, porque senão você não entrava mais. Mas aquele dia estava demais. Eu assisti o jogo espremido, tinha o corpo de um... Gente, eu tinha 11 anos de idade. Assisti o jogo espremido, né? E vi o Pelé jogar. O que fica muito nítido assim na minha lembrança foi todo o processo de reconhecimento que foi feito para ele aquele dia. Aquele dia parecia que não tinha torcida contra, foi um negócio muito bonito. E o pior é que ele acabou se machucando, se vocês pegarem no YouTube, ele se machucou, acabou saindo, e o jogo ficou apagado. Eu nunca vi o Pacaembu tão cheio na minha vida. Eu sou pelezista, apesar de corintiano, eu sou pelezista. Eu sempre gostei muito do Pelé. E eu me ousei levantar e aplaudir, fiquei emocionado, eu me emociono e tal. Então, um ou outro corintiano também fez isso, mas a maioria foi hostil ao Pelé e muito mais hostil aos corintianos que se manifestaram saudando o Pelé. E eu me lembro que eu levei uma dica, um copinho de dica na cabeça, então por isso a minha paixão pelo Pelé. E o Pacaembu foi um dos grandes palcos dele, até acho que caberia uma homenagem maior do que essa placa, que até tem uma informação incompleta. Eu posso dizer assim, que tipo, dos anos 40 até início dos anos 70, enfim, era a casa do São Paulo, mesmo que fosse, enfim... domínio público, por assim dizer. Mas eu acho que o Santos sempre aproveitou mal um palco histórico para o clube, né? Era um estádio que a gente chamava atenção. Vamos jogar no Pacaembu. Era o palco preferido dos jogadores que queriam mostrar serviço, para mostrar seu valor, seu time, para ir para a seleção. Uma grande partida no Pacaembu já era um sinônimo que você poderia ser chamado para a seleção brasileira.